E aconteceu, o rio Eufrates, ele secou. E isso não é uma notícia religiosa, ela está no meio secular, mas nós não iremos falar aqui somente das consequências econômicas. Nós vamos ver uma profecia se cumprindo em meio à atualidade. Queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros. Hoje nós vamos falar sobre uma profecia que já está acontecendo nesse momento, que é sobre o rio Eufrates. E a notícia que eu trago não é uma notícia religiosa, ela é uma notícia que está aí no mundo da economia, porque isso vai afetar grandemente o mundo. Então nós vamos ver como está o rio Eufrates, nós vamos ver como a economia está sendo afetada e nós vamos ver o que diz as escrituras. Vamos então junto aí nesse vídeo. E hoje nos deparamos com uma notícia estampada aí na economia. A seca do rio Eufrates está ameaçando a produção de arroz do Iraque. Após 3 anos de seca e falta de chuva, a produção iraquiana será apenas simbólica. Nós sabemos que os campos de arroz eles precisam ficar submersos todo o verão até outubro, mas isso já não pode mais ocorrer pelo alto consumo de água. E as autoridades, para resolver essa questão, resolveram limitar as áreas a serem cultivadas. O Iraque ele é conhecido como o país entre os 2 rios, porque ele está entre o Tigre e o rio Eufrates. Apesar desses 2 rios, nada tem impedido que a seca atinja o Iraque. O país corre o risco devido aos fatores mencionados. E o que esperar então de um país sem água potável? Fica difícil a sobrevivência de um país nessas condições. E é importante a gente falar que o rio e o Eufrates são rios de água doce, ou seja, para saciar a sede dos povos. Esses rios eles têm origem na Turquia, na Síria e também no Irã. Mas até chegar no Iraque, a quantidade de água já diminuiu bastante. E o Eufrates ele já caiu 1/3 do seu nível de água, para vocês perceberem a noção do que está acontecendo ali. O Iraque ele não planta só arroz, ele planta cevada e planta também as tâmaras. Mas, de acordo com a estatística, não há muito o que se esperar. 95% de queda. Nós podemos ver que os fazendeiros já estão abandonando as terras e rumando às cidades. As terras antigamente, que eram plantios de arroz, hoje é triste de ver, as terras estão áridas. E não só os fazendeiros estão tristes com essa história, tem os pescadores, que agora o local é só lama, por enquanto, porque daqui a pouco vai virar um deserto. Tudo corre para que aquele local se torne um verdadeiro deserto. E por que a gente está vendo essa seca tão grande ali no Iraque? Porque os países que foram mencionados, eles estão colocando barreira, fazendo reservatório, então a água diminui totalmente até chegar lá no Iraque. A coisa está ficando muito séria. Por quê? Porque um país que era muito rico, porque eles vivem do petróleo e depois da agricultura. A agricultura, 95% da agricultura já está perdida. A água diminui a cada dia. Já chegou o ponto que o governo está limitando a produção por causa da água. Estamos falando aqui, fala da economia de povos. Mas nós queremos ir além da economia. É claro que esses povos vão sofrer grandemente,
Por quê? Porque a produção está praticamente zerada ali. 95% da produção do Iraque já foi comprometida. A água pouco está chegando ali naquele local e a água doce é necessário para a sobrevivência. Então nós já estamos olhando para um campo onde haverá uma fome muito grande, crescente ali naquele lugar. O segundo ponto, e os países que vêm antes do Iraque, eles estão usando a água, a hidroelétrica, eles estão fazendo reservatório, então a água fica retida. E isso não vai acabar bem, nós já sabemos. Porque quando falta o alimento, quando falta a água, os povos eles entram em conflito. Mas nós estamos diante de uma profecia que está em Apocalipse, que diz que o rio Eufrates se secaria. Em que momento histórico nós estamos vivendo de acordo com as Escrituras? Porque, de acordo com as Escrituras, estamos aqui em Apocalipse 16, a partir do 12, que diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quanto tempo, né, nós temos essa profecia? Desde Apocalipse, olha, 2000 anos, que há uma profecia de que esse rio Eufrates iria secar. E eu não vi, ou melhor, eu não ouvi esse sexto anjo tocar a trombeta. Mas eu vou dizer para você com certeza, ele já tocou a sexta trombeta. Porque o rio Eufrates ele já está sendo preparado para o grande confronto que haverá ali. E as pessoas ainda não se ligaram, não perceberam, estão adormecidas, que as profecias estão se cumprindo. Simplesmente, calmamente, sem provocar alaridos, as profecias estão acontecendo. E nós precisamos, irmãos, estarmos ligados nessa reta. O rio ele não vai secar de uma vez. Já secou aquele pedaço do Iraque, mas gradativamente esse rio vai secar. Não tem volta, ele se secará totalmente. Aquele local ali será um deserto. Nós sabemos que aquela parte ali do Iraque é a antiga Mesopotâmia, onde estavam os caldeus. E aquele local ali tem profecias bíblicas para aquele local. Ali nós veremos uma grande batalha. E 200 milhões de combatentes, de guerreiros, vão passar por aqueles lugares. E quem viver, verá o que acontecerá ali no Armagedon, que já está sendo preparado. E eu quero dizer para você que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, que nós estamos na poderosa mão do Senhor. E nós estamos aqui aguardando os desfechos finais, como já foi profetizado pelos grandes homens de Deus. Nós agora estamos aqui como mulheres e homens de Deus para cumprir a profecia. Fico com essa palavra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.